Saudações, irmãos do Ideal Espírita. Que Deus nos conforte diante das situações de tristeza, nos traga o alento diante das situações do cotidiano, para que tenhamos fé, discernimento e contrição. Que ora Deus esteja em nossos lares, em nossos espaços de trabalho, de convívio social, com o pensamento voltado para o bem e para a luz, e que onde quer que nos encontremos, que o nosso pensamento seja de humildade, da certeza da presença de Jesus e das bênçãos fraternas lançadas pela Mãe Maria, junto a seus espíritos prepostos do bem e da luz. Que nossos amigos e parentes sejam envolvidos na misericórdia do Cristo e aqueles que já vivem o momento do passamento espiritual sejam recebidos, guiados e orientados, e que venhamos a ter iluminação a partir de nossa crença, de nossa consciência e de nossa busca pelo ideal desenvolvimento espiritual. Paz a todos. Nosso tema, para o qual volvemos as luzes e o discernimento, é um resgate de compreensão, de valorização de três seres que contribuíram para a doutrina espírita. O título desse nosso momento é Três Pioneiros do Espiritismo: Leon Denis, Camille Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion. Abrimos este estudo com um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, no qual se lê: recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que viestes aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. O fragmento de Leon Denis, do livro Depois da Morte, nos faz ter o foco na ideia do ato de reencarnar, que tem como missão pessoal o aprimoramento do próprio ser. E que assim, quando houver o desenlace do corpo físico, do corpo material, em espírito, estejamos crescidos, conscientes e desenvolvidos espiritualmente. Nós fazemos o estudo dos três pioneiros do Espiritismo, Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion, recordando a contribuição de Hipólito Léon Denisard Rivail. Quando o Allan Kardec reencarna em 1804, ele tem um crescimento pessoal de estudo, de aprimoramento, e aos 30 de idade, no ano de 1834, ele já está diretor de escola do Instituto de Verdun, na Suíça. Discípulo e amigo de Pestalozzi, ele tem um grande desenvolvimento na linguística, nos estudos de pedagogia, nos estudos da linguagem francesa, a linguagem francófona, e estudos de aplicação do que a gente chamaria hoje de engenharia, do que a gente chamaria hoje de desenvolvimento de construções, tanto de moradia como de regiões agronômicas. E aí, quando dá-se o ano de 1857, ele desempenha a sua tarefa de organizador da doutrina espírita, como codificador dos livros, a iniciar com o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865, a Gênese de 1868,
quando há sua desencarnação em 1869. A título de pesquisa, para as pessoas que gostam dessas caracterizações, ele desencarna vítima de ruptura de aneurisma na data do 31 de março de 1869. E quando nós temos os três pioneiros do Espiritismo, eles dão continuidade e sedimentação à tarefa que foi iniciada por Allan Kardec. Sabemos nós que estes não são os únicos seres que vieram à Terra com a tarefa de consolidação e divulgação da doutrina espírita. Só na Europa, neste período, nós temos William Crookes, Camille Flammarion, Leon Denis e Gabriel Delano. Paralelo a estes, ainda há Conan Doyle e Ernesto Bozano, que também desenvolvem estudos, obras e divulgam a própria doutrina espírita. Comecemos com o pioneiro, que é o Camille Flammarion, que nasce em 1842 e desencarna em 1925. Camille Flammarion, ele foi astrônomo, escritor e adepto balonista, ou seja, colocar algo mais pesado que o ar para flutuar com o ar quente como elemento que sustente sobre o firmamento. Este é o balonismo. Camille Flammarion, no mundo espiritual, em relação à doutrina espírita, veio para realizar pesquisas, fundamentalmente no tocante à pluralidade dos mundos habitados. Ele era amigo pessoal de Allan Kardec. O nome dele tem uma significação. Flammarion tem a ideia, o germe de significação, que significa aquele que leva a luz. Ele ingressa na Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas no ano exato de 1861, na data do 15 de novembro. Aos 16 anos, Camille Flammarion trabalhava no Observatório Astronômico de Paris. Em 1862, ele já publica a obra Pluralidade dos Mundos Habitados, com a qual ele diverge dos cientistas materialistas, porque ele defendia a ideia de que seres não materializados viviam em outros planetas, em outros elementos astronômicos. Então isso é um fator para o qual a ciência não tinha atentado ou não valoriza até hoje, e ele é rechaçado no meio acadêmico, porque publicou a Pluralidade dos Mundos Habitados, defendendo a ideia de seres espirituais habitando em outras localidades do universo. Em 1883, ele adquire um terreno, né, um espaço, Juvisy-Surgé, na França, e lá ele funda o Observatório de Juvisy-Surgé. Ele estuda em tópicos espíritas sobre telepatia, duplo etérico, aqui eu resguardando a escrita original, duplo etérico, da palavra duplo etérico, e mediunidade. Ele defendia no meio espírita a proposição do método científico. Com o método científico, ele fez pesquisa científica de natureza psíquica junto a Charles Gichet, também cientista. Ele aplica, o Camille Flammarion aplica, método científico para estudar reencarnação. Ele inicia estudos sobre ectoplasma e levitação de objetos, aquilo que hoje em dia se é estudado como efeito físico,
E ele aplica método científico para fazer as investigações sobre o espiritismo. Durante o sepultamento de Allan Kardec, ele nomina Allan Kardec como bom senso encarnado. Camille Flammarion, ele era associado a pessoas de grande desenvolvimento intelectual do período histórico em que ele viveu. Ele era amigo de Victor Hugo, o escritor, romancista, Auguste Comte, filósofo, Santos Dumont, o brasileiro, que cria a aviação, 14 bis, e o engenheiro Gustave Eiffel, que nomina a torre por ele visualizada e construída em Paris, né, a chamada Torre Eiffel, que Gustave Eiffel também era adepto ao balonismo e por isso a proximidade do Camille Flammarion. Para efeito de estudo, o nascimento de Flammarion, a data é 26 de fevereiro de 1842, com seu desencarne em 3 de junho de 1925. Para quem por acaso não tem a noção, ele faz uma contribuição na obra, A Gênese, em que ele produz a citação, né? Ele produz a citação do capítulo de A Gênese, que é o capítulo 4. Este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, de 1862 a 1673, sob o título de Estudos Uranográficos e assinadas por Galileu Galilei. Aí tem lá escrito Médium CF, que é justamente esse capítulo sobre uranografia geral, é recebido pelo Camille Flammarion. Em 1887, em 29 de julho, o imperador do Brasil, Pedro II, inaugura uma luneta de 240 milímetros para observação do planeta Vênus. Nessa ocasião, o imperador plantou o pinheiro, que a gente chama de cedro do Líbano, no jardim de Jusivy, que era a residência do Camille Flammarion, e concedeu a Camille Flammarion, astrônomo, a Comenda Brasileira de Ordem da Rosa sobre desenvolvimentos de natureza intelectual. Então, Jusivy tem ponto de contato com a própria história do Brasil. Em 1897, Camille Flammarion faz estudos de experimentações de efeitos físicos junto ao pesquisador César Lombroso e a médium Eusápia Paladino. Cá nós vemos fotos de levitação da mesa realizada por Eusápia Paladino em 27 de julho de 1897. E a gente pode observar um homem de barba na foto à direita da médium, quase centralizado. Este é justamente o Camille Flammarion verificando a levitação da mesa por fenômeno psicomediúnico. Cá está a foto de 1925 de Camille Flammarion em Jusivy, né, período antes dele vir a desencarnar. Camille Flammarion ele falece em Jusivy a 3 de junho de 1925, quando corrigia, né, os trechos de seu livro A Morte e seu Mistério. Para quem não conhecia, Camille Flammarion. Ele tem tanta importância para a astronomia que há um asteroide de número 1021 de nome Flamário, porque esse asteroide, quando recebe a luminosidade ou do espaço ou vinda dos raios solares, esse asteroide emite bastante luz. Por isso, a cintilação dele fez com que ele fosse nominado em homenagem a Camille Flammarion de asteroide 1021 ou Flamário. Além disso, há uma cratera no planeta Marte
que é uma cratera de aproximadamente 8 quilômetros, que é nominada de cratera Flammarion, porque ele foi um dos primeiros indivíduos a fazer a observação dessas extensões de crateras de natureza quilométrica. Então, além do asteroide, há uma cratera marciana. Não vamos sair divulgando que é uma cratera lunar. É uma cratera no planeta Marte. Obras principais de Camille Flammarion: aquela inicial, que é a pluralidade dos mundos habitados. Tem outra obra significativa, que são as Narrações do Infinito. O estudo dele sobre as casas mal assombradas. Há um livro bastante cientificista, que é O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Ele tem uma sequência de obras que são ficções e romances e alguns contos. Deus na Natureza. O Fim do Mundo. A Morte e o Seu Mistério. O conto Estela e o conto Urânia, que são narrativas ficcionais com proposições espirituais. Outro pioneiro da doutrina espírita é Leon Denis, que nasce em 1 de janeiro de 1846. Foi pensador, escritor e orador francês, caracterizado pelo bom senso, bastante ativo no trabalho. Ele era dedicado aos semelhantes e empenhado na causa espírita. Ele soube que Allan Kardec foi falar aos espíritas na cidade de Tours, ou Tours. E depois de ver a exposição de Kardec, ele faz aos 18 anos a leitura do Livro dos Espíritos. Por sua defesa e exposição ao redor da Europa da doutrina espírita, passou a ser denominado de o apóstolo do espiritismo. Sua atuação, por comparação, foi na província de Tours, ou Tours. E Allan Kardec trabalhou muito mais em Paris. Depois do desencarne de Allan Kardec, a localidade de Tours, ou Tours, passa a ser ponto de referência na França para a divulgação da doutrina espírita. Leon Denis, ele fez os seus próprios estudos, ele era autodidata e foi bastante pobre, de origem humilde. Como autodidata, ele preparou-se na obscuridade e na pobreza material. Ele surge já adolescente no cenário intelectual. Já adulto, ele se torna conferencista espírita e circula por toda a Europa, como escritor renomado e divulgador da doutrina espírita. Ele passa a ter destaque na divulgação do espiritismo, sendo chamado também de consolidador do espiritismo. Apesar dos ganhos financeiros, ele optou por viver uma vida simples, uma vida pobre. E a finança que ele obtinha, ele distribuía todo o dinheiro que acumulava. Em 1910, já com 64 anos de idade, o Leon Denis inicia um processo de convalescência, múltiplas doenças, e ele inicia o processo de perda de visão. Com idade mais avançada, ele fica cego e debilitado. Porém, mesmo idoso, cego, debilitado, ele dita para secretárias as cartas, as correspondências que ele fazia questão de responder. Acometido por pneumonia, acamado, ele continua compilando e organizando o livro O Gênio Celta e o Mundo Invisível. E ele desencarna em 12 de abril de 27, sem ter concluído a obra que ele findava, que era a biografia de
Allan Kardec. Em relação à doutrina espírita, suas obras trazem os aspectos da doutrina espírita e também trazem a valiosa contribuição aos assuntos históricos. No tocante à doutrina espírita, foca nos problemas que assolam os homens, no sentido moral, traz elucidações e conceituações sobre a sobrevivência da alma e o processo evolutivo, inclusive com relatos de vivos e de desencarnados, e ele traz textos sobre a origem e processo evolutivo do cristianismo. No tocante a fatos históricos, ele traz os esclarecimentos, né, sobre a presença, né, e as origens dos celtas na França e a significativa contribuição sobre o martírio do espírito Joana d'Arc. Leon Denis, em suas principais obras espíritas, o clássico Cristianismo e Espiritismo e o clássico Depois da Morte. Ele tem uma obra chamada Espíritos e Médiuns, a tão fundamental obra de Leon Denis, que é Joana d'Arc, também chamada de Joana d'Arc Médium. Tem o livro dele no nome No Invisível, que devassa o mundo espiritual. Ele traz uma obra chamada O Além e a Sobrevivência do Ser, também sob relatos. Um livro raríssimo de você achar, mas muito bom, O Espiritismo e o Clero Católico, e uma obra que estava sem edição há por quase uma década, mas voltou a ser reeditada, que é um romance chamado Giovanna. Muito bonito romance para quem deseja ver sobre a ascensão espiritual de algum ser. Estas são as principais obras de Leon Denis. Temos ainda uma sequência de obras, que é o Espiritismo na Arte, bastante difícil de ser conseguida, mas para quem trabalha sobre Espiritismo na Arte ela é fundamental. O clássico Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Uma obra pouco afamada, mas muito significativa, O Grande Enigma, sobre a questão do desencarne. O Mundo Invisível e a Guerra, também uma obra difícil de você ser encontrada, não estava sendo editada. Pouco comum, O Porquê da Vida, para estudar a causalidade da existência. O clássico Problema do Ser e do Destino da Dor, que em origem é obra única, volume único. Tem editora que separou o que era o trecho do problema do ser, o que era o trecho do destino e o que era o problema da dor, em 3 obras. Mas a obra em si, ela é volume único, o problema do ser, do destino e da dor. Um livro pouco comum de se achar, chamado O Progresso, não estava sendo editado, e um clássico que você pode encontrar em sebos virtuais, que é O Socialismo e o Espiritismo, onde ele vai dizer que essas duas correntes não são convergentes, porque de um lado o socialismo prega uma igualdade e a doutrina espírita explica que a igualdade não é possível porque os seres estão em graus diferentes de evolução, mas é uma obra significativa para ser lida. Passando agora ao pioneiro Gabriel Delane, que vai sua existência de 1857 a 1926, em sua existência terrena. Ele foi um pesquisador e escritor espírita francês. Por formação, era engenheiro eletricista. A família dele já era espírita quando ele nasce. Alexandre Delane e Marie Alexandrine Didelot. O pai e a mãe, eles eram próximos a Allan Kardec. E o Gabriel Delane cresce, desenvolve-se adulto, já sendo médium de comunicações espirituais. No tocante à doutrina espírita, ele é defensor do cientificismo científico e também antimaterialista. Ele difundia a doutrina espírita no sentido de vida após a morte.
foi precursor no estudo do perispírito, foi ele quem fez a elucidação da existência do perispírito, ele traz o conceito do que seja perispírito, ele escreve sobre as características do perispírito e as funções que o perispírito desempenha quando o espírito está encarnado e quando o espírito está desencarnado, e variante segundo os globos. Para estudar o perispírito, é óbvio que ele teve que investigar o fluido vital. Então, é mérito de Gabriel Delane, além de tudo que ele fez enquanto obra literária, é a contribuição que ele dá nos estudos do perispírito e do fluido vital, ao ponto de que os seus postulados sobre perispírito e fluido vital são postulados basilares para as comunicações espirituais dos livros e romances de André Luiz e para o todo da obra sobre perispírito e fluido espiritual, que é desenvolvido por Hernando Guimarães Andrade nos estudos de espiritismo. Gabriel Delane, em sua vida, ele fundou a União Espírita Francesa, o Jornal do Espiritismo de 1822. Ele é o conferencista que abre o primeiro Congresso Espírita Espiritualista de 1890. Outra grande contribuição dele é a fundação da Revista Científica e Moral do Espiritismo, primeira edição de 1896, onde ele publicou ao longo de diversos anos os artigos espíritas científicos e de natureza filosófica. Em seus estudos espirituais, ele também investiga a relação entre a mente e o corpo para a existência do ser e o desenvolvimento de saúde ou desenvolvimento de males. Gabriel Delane, em suas pesquisas sobre espiritismo, ele procura distinguir nessa relação mente e corpo o que é criação de origem mediúnica espiritual e o que é criação de origem do próprio ser, da psique do indivíduo, que a gente nomina como sendo o animismo, ou seja, criações da mente do próprio médium e não da ação de espírito junto ao médium. O seu desencarne, para efeito de estudo, para que as pessoas possam se situar, se dá em 15 de fevereiro de 1926, quando ele estava com 69 anos de encarnação. E ele desencarna em Paris. As principais obras de Gabriel Delane, fundamentalmente o Espiritismo perante a ciência, se a pessoa tem a intenção, se a pessoa tem a intenção de fazer o estudo, de devassar a ciência espírita, o Espiritismo perante a ciência. Se a pessoa quer investigar as questões sobre o Espiritismo, ainda há a obra O Fenômeno Espírita. Tem um livro sobre o mundo espiritual, que é a Evolução Anímica, voltou a ser editado, e a Alma Imortal, que também voltou a ser editado. Já é editado, e é um clássico, bastante volumoso para quem gosta de estudos sobre mediunidade, Pesquisas sobre Mediunidade, onde há coisas da doutrina espírita sobre mediunidade que só estão nesta obra. Cá eu trago o símile de As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, volume 1909 e volume 2, 1911. Essas duas obras, elas não possuem edição traduzida para a língua portuguesa. Se alguém quiser estudar, tem que ter um achado de um símile dos originais franceses, porque essa obra jamais teve tradução para a língua portuguesa. Tem contos e narrativas que só estão nessas obras. As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, de 1909 e 1911. Tem uma outra obra que é Escutemos os Mortos, que ela não está sendo mais editada, mas a pessoa pode encontrá-la em sebos. E foi reeditada a obra A Reencarnação, que também é dele, outro clássico. Estas são as principais obras de Delane. Chegando ao fim desse nosso estudo investigativo para valorizar, fazer uma retomada e uma valorização das obras desses indivíduos e que instigue as pessoas a lerem estes autores. A gente viu Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, e levanta a questão da possibilidade de novos estudos
sobre os grandes vultos do espiritismo no Brasil, porque enquanto outros grandes estiveram ao redor do globo, há de ser valorizada a presença e contribuição de Bezerra de Menezes, Antônio Silva, Anália Franco, Carbais Schutel. Paralelo a estes, nós vemos a Reencarne e a Tarefa Espiritual de Pedro Camargo, Eurípides Barçanufo, José Herculano Pires, Franciscano Xavier e Divaldo Pereira Franco. Então, que a gente possa, no futuro, fazer investigações sobre esses seres. Caminhando para a finalização desse nosso encontro, vamos mentalizar a presença de Deus, a contribuição divina do Mestre Jesus. Agradecemos a Mãe Maria sua intercessão espiritual para trazer para nossos lares, para os nossos espaços de trabalho e de convívio social, a luz, a paz, a misericórdia, a assistência espiritual. Nossos guias e protetores também venham a receber as boas energias, as energias salutares, e que, contritos e resignados, saibamos que precisamos nós mesmos acender o fósforo, acender o facho, que ilumine nossa mente, nossa consciência, e faça-se assim dentro de nós a luz do conhecimento e da sabedoria divina. Agradecidos estamos, Senhor, e vamos fechar com o trecho de Depois da Morte, Leon Denis, onde ele diz: recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois, para conquistar o quanto podes aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Nós começamos o encontro vendo esse trecho. E há o trecho que complementa dizendo assim: pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. O indivíduo deve saber que encarnar não é fácil, deve buscar o aprimoramento, deve corrigir o próprio caráter, tendo força de vontade. É o próprio indivíduo que vai elevar-se pelo pensamento, para que assim, elevado espiritualmente, possa contemplar o quanto é misericordioso Deus e o quanto é significativa a existência para o espírito. Que Deus nos conforte, nos ilumine e nos dê muita paz. Deus vos envolva hoje e sempre, assim seja.